Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia, que envolve a pregação da Palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Quem tem dificuldade de achar, abre em Apocalipse e vai retornando. Vai encontrar Tiago, Hebreus, Tiago, Pedro, depois 2 Pedro, as epístolas de João, Judas e Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, que eu, que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse e ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhando-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos ao diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te agradecemos, glorificamos o teu nome. Muito obrigado por essa exortação, por essa palavra, meu Deus, por essa exortação, meu Deus, que reorienta a nossa vida, nos enche da tua provisão, ó Deus Todo-Poderoso, ó Sumo Pastor, envia o pão, envia a água, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. Entra, Pai Santo, com poder, com solução, porque Tu és advogado, Tu és médico dos médicos, Tu verdadeiramente cuida das Tuas ovelhas. O Senhor vai em busca das ovelhas, o Senhor exorta, cuida. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, por meio desta palavra, resgata as ovelhas perdidas, desviadas, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E fortaleça, Pai Santo, a tua igreja remanescente cristã Filadélfia, para que ninguém, na ansiedade, na angústia, na aflição, no imediatismo, sejam tiradas da tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido o lobo devorador, o destruidor, o roubador de mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repelido, afugentado, afastado pelo fogo do Espírito Santo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repelido. Ó Santo Espírito, usa a minha vida e os meus sentidos para a exposição da tua palavra. Eu coloco a minha vida à tua inteira disposição. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Esse texto é preciosíssimo, visto que traz uma exortação do começo ao fim para a Igreja de Cristo, em especial aos pastores aqui no 5º capítulo, mas para toda a Igreja como um todo. Existem exortações específicas e principalmente no período em que foi escrito, quando assim Nero
ateou fogo em Roma e colocou a culpa do seu crime sobre os cristãos. A igreja passou a ser perseguida. A igreja, ser cristão, era correr risco de morte. Vemos que alguns pastores, algumas das lideranças desanimaram por conta dessa intensa perseguição contra a igreja. E o diabo bem sabe, né? Tanto é que já foi revelado por boca de profeta: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É muito comum, com o intuito de dizimar algum grupo ideológico ou algum grupo que pensa diferente, exterminar, eliminar os seus líderes, para que os seguidores assim fiquem dispersos. O diabo sempre agiu dessa forma, perseguindo aqueles que podem conduzir à emancipação. Essa é a intenção nos dias de hoje. Preste atenção que de forma sutil e muitas vezes ocultada pela desinformação da grande mídia, eles jamais colocam que os cristãos estão sendo exterminados na China comunista. Os cristãos estão sendo dizimados na janela 1040. A última notícia que eu tive, mais de 43 mil cristãos já foram mortos pelo radicalismo islâmico na África, em especial na Nigéria. Mas veja, a grande mídia se omite, se cala, porque realmente não importa um luzeiro cristão pregando a palavra de Deus. O que importa é o cumprimento, a meta de uma agenda a ser cumprida, de repaganizar o mundo. E nesse período em que Pedro escreve essa carta, vemos tudo de contrário contra a igreja de Cristo. A começar por Nero, que se considerava um Deus e não admitia adoração a nenhum outro Deus senão a ele. Por decreto, seus bustos estavam espalhados em todas as províncias de dominação e todos tinham que se prostrar e adorá-lo como um Deus. Veja que coisa, situação terrível, o comportamento da igreja na sua santidade, ou seja, se abstendo das práticas idolátricas, passaram a ser perseguidos porque não participavam dos cultos pagãos, não participavam da imoralidade e logo se tornaram inimigos da sociedade, inimigos do mundo. Vemos nos dias de hoje o cristianismo chegou aonde chegou e vemos quão fundamental foi quando o cristianismo assim trouxe influência sobre as instituições de ensino, onde se havia respeito pelo professor. O professor era autoridade em sala de aula. Mas veja, nos dias de hoje, até mesmo na formação de professores, hoje nós vemos a corrupção ao ponto de, é até lastimável falar isso, mas vemos professores ensinando sexualidade precocemente para crianças e até professores motivados ideologicamente ensinando imoralidade ao ponto de ensinar alunos a colocarem preservativos com a boca, induzindo a toda a prática de imoralidade. Basta vermos a ideologia de gênero, como existem agentes dentro das instituições de ensino pregando algo abominável que não tem comprovação científica alguma. Só existem duas células, masculina e a feminina, assim criadas por Deus para a procriação e para desenvolvimento da sociedade. Mas veja que nos dias de hoje, essas abominações estão sendo implantadas por falsos mestres. E é terrível porque até alguns pastores já se viram contaminados por essa ideologia e já fazem uma mensagem totalmente politicamente corretas para, de certa forma, agradarem e não serem perseguidos. É bem provável que uma mensagem como essa receba um strike aí na plataforma do YouTube, mas não me importa. O que importa é nós, como remanescente cristã Filadélfia, estarmos nos posicionando como igreja de Cristo contra estas abominações diante de Deus, porque a remanescente cristã Filadélfia ainda vê a palavra de Deus como única regra de fé e prática e como sim, única palavra, única que fornece a palavra de salvação. Então era muito importante para Pedro, como um pastor, alguém que foi testemunha do Senhor Jesus Cristo, das suas obras, alguém que presenciou os seus milagres,
alguém que de perto ouviu os seus ensinamentos, alguém que atingiu um grau de amizade tão grande com o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de, nesta amizade, o Senhor conferir e perceber pela sua onisciência que ele era uma pessoa apta para que Deus pudesse lhe revelar mistérios. Veja que o Senhor Jesus convidou 3 discípulos mais íntimos para, de certa forma, revelar a sua glória. E, de certa forma, ele revela isso aí, tanto no capítulo 1, como no capítulo 5. Veja: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Veja que Pedro, João e Tiago, ali no Monte da Transfiguração, viram a glória do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus em natureza humana adquirida, e a glória, a manifestação do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Foi algo de maravilhoso, porque também foi trazido ali naquele momento alguém que já havia falecido, como Moisés, representante da lei, e um representante dos profetas que não havia passado pela morte, Elias, e no centro estava o Filho de Deus em ascensão, em glória, com suas vestes tão brancas e alvas e mais radiante do que o sol, e a voz do Deus Altíssimo disse: a ele, o meu filho, neste em quem eu me alegro, a este adorai. Não é para adorar Moisés, não é para adorar Elias, é para adorar o meu filho, para servir o meu filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele viu essa glória. Pedro também viu, após, ao 3º dia, Pedro viu o Mestre que ressuscitou. E ele reafirma na sua epístola que nós teremos um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. É uma natureza imperecível que a morte não pode consumir. As enfermidades não podem consumir este corpo. É a natureza que Adão perdeu lá atrás. O primeiro homem conflagrou em efeito dominó o pecado, a maldade, a inclinação ao erro, as enfermidades, a maldição. Mas o segundo homem, o Filho de Deus, o próprio Deus, que adquiriu natureza humana, como nos diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, ele veio para reparar, para reverter esse quadro de maldição. Por isso que no capítulo 8 de Romanos, nos diz que toda a maldição foi quebrada para aqueles que estão em Cristo Jesus, o único Senhor. A maldição é reparada. Pedro fala num versículo só de uma gama imensa de revelações das experiências que ele teve. Então vemos que o Deus Altíssimo viu o seu povo Israel como ovelhas desgarradas. O Deus Altíssimo viu o seu povo e enviou ao longo da história diversos pastores, juízes, alguns reis, profetas, porta-vozes, como espécies de pastores, né? Deus viu Davi como um pastor que comandava, que cuidava ali das 12 confederações de Israel. Deus preparou o coração de Davi para ser um grande rei, quando ele cuidava das ovelhas e as protegeu do urso e do leão. Deus viu por meio de profetas também a necessidade de profetas para poder conduzir, orientar e exortar o povo de Deus. E vemos que quando ele escolhe os 12, quando ele envia os 70, quando ele assim desfere a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, vemos a necessidade que esse Deus tem de colocar líderes, pessoas copiadoras do Senhor Jesus Cristo para orientar o seu povo. O Senhor Jesus Cristo chorou porque viu que os líderes de Israel haviam se corrompido. A igreja ficou, o templo ficou desconfigurado, porque o templo foi criado com o intuito de ser uma casa de adoração ao Deus Altíssimo. E vemos que no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele entra no templo e vê uma desconfiguração total com as características que deviam ser inerentes a esse templo, da verdadeira adoração, da verdadeira contrição, do verdadeiro arrependimento. E muito pelo contrário, ali nós vemos que o Senhor Jesus Cristo encontrou toda a casta dos líderes, dos escribas, dos fariseus, em conluio com os saduceus, gananciosos saduceus,
fazendo toda a sorte de atividade ilícita dentro da casa de Deus, ao ponto de haver câmbio, troca de moedas, compra e venda de moedas ali, e as moedas serem cobradas até 5 vezes mais caras, para que um animal fosse comprado ali e a oferta pudesse ser oferecida na Páscoa. Ou seja, a mesma atividade ilícita dos cambistas numa final de Corinthians e Palmeiras, semelhante a isso para que você possa entender. Animais sendo comercializados ali dentro da casa do Senhor e tornaram a obra de Deus, o judaísmo, o verdadeiro culto a Javé, numa atividade de lucro. Paulo exorta numa das suas cartas que muitos já tornaram do Evangelho a sua fonte de lucro. Isso deve ser repelido e afugentado. Igreja não é empresa e não tem fins lucrativos. Igreja é uma instituição do coração de Deus para os corações dos homens. Ela sobrevive da contribuição voluntária dos seus adeptos. Mas ela não tem fins lucrativos, porque o fim do Evangelho, o fim da igreja aqui na terra, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Isso vai ficar mais claro ainda nesse capítulo 5, nos detalhes de como os pastores devem exercer com as coisas de Deus. E vemos que na primeira purificação o Senhor Jesus Cristo faz o expurgo, a purificação, exorta a mensagem para que o povo, e principalmente os mestres, possam reconduzir o povo, reorientar o povo à verdadeira adoração. E como vemos lá no segundo, já no final do seu ministério, vemos que novamente o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma nova purificação em menos de 3 anos. Dá-se entender que na outra semana, quando o Senhor Jesus Cristo já saiu dali, as atividades ilícitas continuaram e persistiam por conta da liderança que estava corrompida. Na introdução desse culto eu fiz questão de enfatizar que muitos se dizem judeus e não são. Muitos se dizem pastores e não são. Muitos são inimigos da obra de Deus. São infiltrados e com capas dissimuladas, com capas de filantropia, com disfarces, mas são agentes de Satã. Eles se infiltram entre a obra de Deus. Como Tobias, Gesem e Sambalate, tentando impedir a restauração, a construção daqueles muros, e o propósito maior de Deus de ter um povo consagrado, para que dali viesse a linhagem do Messias, para servir de vitrine, de um povo santificado, de uma nação de sacerdotes, ao mundo jaz do maligno e corrompido. O diabo se infiltra e veste capa de pastor. Paulo fala que ele se prefigura até em anjo de luz para enganar. Ele mescla as verdades da palavra de Deus com os princípios satânicos. Veja como Satanás enganou a Eva. Tá vendo, Eva? Você comeu o fruto, você morreu? Você não morreu. Tá vendo? Você ainda continua viva. Mas foi infectada com a morte e com o passar dos anos ela morreu. Satanás mistura a verdade, ele mescla a verdade com a mentira, ele se infiltra nas igrejas, ele cria a teologia da libertação, ele cria a missão integral, com disfarce de filantropia, com disfarce da caridade, mas infiltra princípios satânicos na mensagem do Evangelho. Ele infiltra o Deus Mamon e faz as pessoas a buscarem muitas vezes mais o dinheiro do que a presença de Deus. Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, tendo este tesouro em vaso de barro, o que é de mais precioso e que nos dá acesso à riqueza do céu, é a presença do Espírito Santo. Mas muitos fogem desse texto, não compreendem esse texto e fazem as pessoas a buscarem os tesouros dessa terra. Reafirmo mais uma vez a orientação de Paulo a Timóteo, o bispo de Éfeso, que nada deste mundo poderemos levar. E o que vamos levar são as nossas obras que realizamos em Cristo Jesus. Elas garantirão o galardão e a premiação que teremos na eternidade. Por isso eu te falo, persista, você que é pastor, você que é membro de igreja, você que nos ouve essa palavra,
Persista, ainda que você sofra o dolo, ainda que você sofra a injustiça, ainda que você esteja sofrendo, ainda que a enfermidade esteja te consumindo, olhe para o Senhor Jesus e permaneça firme nele como Jó. Ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é a garantia da sua salvação. Não deixe o diabo roubar esta palavra, porque esta palavra é vida, vida em abundância que te pode salvar, vai garantir a tua salvação. Pedro era uma testemunha viva. Ele abandonou a sua empresa pesqueira com seu irmão e foram servir ao Senhor Jesus Cristo. O pastor, ele ama as ovelhas. Veja os dois discípulos no caminho de Emaús. Viram os sinais, viram o poder de Deus, viram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou mortos. Mas de repente, quando o próprio Filho de Deus está na cruz do Calvário, pagando o preço de expiação pelos pecados, eles ficaram aturdidos. Como pode ele ressuscitar mortos e ele mesmo morrer naquela cruz terrível ao lado de dois ladrões? Será que ele era um enganador, um embusteiro? E desiludidos, os dois discípulos iam pelo caminho de Emaús, mas nós vemos o bom pastor. Tem duas ovelhas indo para a direção errada. Eu falei para as ovelhas ficarem em Jerusalém, para que do alto recebessem poder e virtude, mas elas estão indo para a direção errada. O bom pastor da mão furada, ele vem e vai buscar os dois discípulos. O Senhor Jesus Cristo faz isso, ele vem buscar. Então não entenda, jamais deixe isso crescer e ser comentado na sua cabeça de que Deus criou essa terra, né? Porque os humanistas dizem isso. Se Deus criou essa terra, ele deve ter abandonado, desistido do homem e deixou o homem aqui viver a sua sorte, a consequência de suas escolhas e de suas decisões erradas. O homem é livre para fazer o que bem entende. Esse Deus aí não age, não interfere. Não, Deus se preocupa sim. E principalmente com você que já ouviu a palavra de Deus. Então o próprio apóstolo Pedro mostra a experiência do pastor, do grande pastor, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço pela salvação das suas ovelhas, da humanidade, da sua igreja, ao ponto de se entregar pela sua igreja. Ele mostra a vida dele. Eu vi a premiação, eu vi parte dessa premiação. Eu estava lá no Monte da Glorificação e eu vi o corpo, eu vi a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu, ele é a ressurreição e a vida. Eu vi quando ele ressuscitou dentre os mortos. Eu vi os sinais que ele faz. Ele tem todo o poder. Essas experiências, de certa forma, seriam assim propagadas pelo apóstolo Pedro ali em Roma. Tudo isso estava sendo narrado por Silvano, por Silas, que era o escritor. Ele estava narrando isso para Silvano escrever aqui essa epístola de Pedro. Ele fala aqui nesse 5º capítulo, para estimular os presbíteros, para que também não perdessem a sua fé, para que não esmorecessem diante da terrível perseguição. Porque os presbíteros bem sabiam, já mataram o Filho de Deus, mataram Pedro crucificado de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Os próximos a serem crucificados e trucidados pelo Império Romano serão nós, pastores. Nós seremos perseguidos. Por isso que ele traz aqui no capítulo 5 uma mensagem importante, em tão poucas palavras, mas uma mensagem fundamental para os pastores neste período que antecede a grande tribulação. A igreja de Cristo teve que passar parte da grande tribulação. Tiveram que oferecer as suas vidas como sacrifício de libação, como o apóstolo Paulo, pela pregação do Evangelho. O testemunho de sangue, de derramamento de sangue dos cristãos primitivos, no primeiro século da igreja cristã, iria irrigar a terra. E o testemunho dos cristãos que haveriam de sucedê-los, que era preferível morrer sendo devorados por leões, crucificados, empalados, mortos, morrerem assim, entregarem suas vidas para Cristo, para manterem a sua salvação, suas salvações eternas. Então, bem assim, nós vemos aqui a importância de se exortar a princípio os pastores, para que eles mantessem firme a fé.
Veja que ele fala no verso 12: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas por espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho lícito, mas de boa vontade. Pastoreai o rebanho, cuidai o rebanho. Se usássemos aqui palavras científicas para tentar conduzir o povo de Deus, o povo não entenderia. Veja a ilustração que ele usa. Ele usa a ilustração de um pastor que cuida das suas ovelhas, que é responsável pelas ovelhas, protegendo as ovelhas dos predadores, protegendo as ovelhas de aves de rapina. Existem gaviões e aves de rapina que muitas vezes recolhem a ovelha, e o pastor com o seu cajado, e com a sua funda, ele tem que proteger ali as ovelhas desses ataques. Nos dias de hoje, talvez alguns pensem que o pastor Fernando seja um cara chato, mas aonde eu encontro oportunidade, aonde o pastor Fernando encontra alguém atencioso, eu já procuro ali formar um discípulo. Com o intuito de quê? De ensinar a verdade. Que muitas vezes o crente, ele conhece a verdade que é Cristo e ele não se aprofunda em conhecer a verdade. Conhecer as armas do inimigo. E as armas do inimigo são a fala, as palavras persuasivas. Como é que foi que o diabo enganou a Eva? Com a fala, com palavras persuasivas, com um discurso bonito, falando boa noite no telejornal da noite para você, e passando desorientação, desinformação, induzindo você ao erro. Existem falsos pastores disseminando toda sorte de maldade. Como eu disse, onde eu encontro um ouvido atencioso, ali eu começo a trabalhar a realidade. As tramas e conspirações abertas, não é teoria da conspiração, é conspiração aberta que está sendo tramada contra a Igreja de Cristo. Nós estamos numa época de eleição agora para vereador. No próximo mês, aqui no dia 15 de novembro de 2020, vai haver eleições para vereadores e prefeito. E o que eu acho de mais terrível são cristãos votando em partidos de esquerda. A esquerda é inerentemente ateísta. Eles odeiam Deus e odeiam tudo que está relacionado com Deus. Você não está vendo porque você está trabalhando, você está exercendo o seu dia de trabalho lá bonitinho na fábrica, no seu ambiente de trabalho, e você não vê que esse militante que você votou e que está lá na Câmara dos Vereadores, ele vai lutar 4 anos ali tentando, elaborando leis para destruir a igreja. Veja que coisa ridícula está acontecendo aqui em São Paulo. Nós vemos igrejas sendo cerceadas, portas de igreja sendo fechadas, até as missas estão sendo impedidas. Mas prostíbulos e outras atividades ilícitas, principalmente o tráfico de droga nos morros, continuam sendo praticados normalmente e com defesa do STF. Né? Interessante, a mentira está sendo desmontada e muitas pessoas não percebem. E nós tentamos trazer a realidade, que esse mundo não está por brincadeira. As instituições foram tomadas pelo diabo. E a sua alma está em jogo, a sua fé está em jogo, a sua liberdade de culto está em jogo, está correndo risco. Sua alma, sua cabeça está a prêmio. E você, às vezes, desapercebido, não percebe o risco que você está correndo. Por isso que o pastor, ele tem que estar atento. Como um atalaia, vendo no horizonte qualquer ameaça do inimigo, ele toca a corneta e convoca o capitão de tropas a soar com o chifre, para que as tropas já se prontifiquem a lutar, a estar preparadas para a batalha, pois alguém suspeito, um inimigo, alguém com a aparência do mal está se aproximando. Hoje, muito pelo contrário, nós vemos muitos pastores buscando novas tendências. Buscando novas tendências para a gente encher essa casa aqui. Não importa se não tem legitimidade na palavra de Deus. O que importa é o resultado. E usam até a frase de um filósofo satânico que foi Maquiavel. Os fins justificam os meios justificam os fins. O que importa é quantidade. E se usam toda sorte de estratégia, tanto do falso humanismo, como até mesmo do capitalismo,
desconfigurando a igreja e tornando ela uma instituição capitalista. Como eu disse, não existe legitimidade na palavra de Deus. Cuida, pastoreia as tuas ovelhas, o rebanho, cuida do rebanho. Lembra do Senhor Jesus Cristo exortando a Pedro? Qual foi a orientação que ele passou? Né? Qual foi? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Por 3 vezes ele perguntou, por 3 vezes mostrou o intuito do Senhor Jesus Cristo em transferir as características dele para Pedro. Cuida das minhas ovelhas, seja um exemplo. Você vai morrer, crucificar de cabeça para baixo, mas isto vai servir de exemplo para eles não desestimularem, que é preferível perder sua vida por amor a Cristo do que perder a sua vida, a eternidade, vivendo tudo e salvando a sua vida nesse mundo aqui, vivendo de toda regalia e sorte do que vier na frente da sua vida. Cuidando dele não por obrigação. Quão terrível é, alguns veem isso como uma obrigação. Tenho que servir a Deus. Eu ouvi uma piadinha do pastor Augusto Nicodemo e achei engraçado. Uma mãe exortando um homem a levantar da cama. Ah, mas não estou com vontade de ir para a igreja hoje, mãe. Vai para a igreja, meu filho. Não, mas não estou com vontade de hoje. Por 3 vezes a mãe exorta o filho. Vai para a igreja, filho. Aí o filho revoltado, depois da 3ª exortação da mãe, do 3º convite, aí ele fala, me dê um motivo para que eu tenha que ir à igreja. Aí ele fala, filho, você é o pastor da igreja. Pastor da igreja. Então tem pessoas hoje fazendo o evangelho como se fosse por uma obrigação. Muitos na igreja, como eu, já trabalhei voluntário na igreja de Deus. Voluntário, ou seja, espontâneo. É um sentimento de amor a Deus que nos leva a um desejo de ser mais do que filho, sermos servos, servir na casa do Senhor. Conheço também empresários que são diáconos dentro de empresa, dentro de igreja. Nas empresas eles são patrões e na casa de Deus eles são diáconos, servo, dentro da casa do Senhor. Porque entenderam bem que há tempo para tudo. Há tempo para tudo na agenda da nossa vida. Nós temos que separar hora de ganhar dinheiro, de buscar a sobrevivência, e hora também, momento exato de cuidar da família, e momento exato também, urgente, de cuidar das coisas do Senhor. Veja que ele fala a necessidade da espontaneidade, ser espontâneo. Eu me coloco na brecha. Voluntariedade, espontaneidade diante da obra do Senhor. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando estava diante de Pilatos, ele expôs esse sentimento e o desejo de cumprir a obra do Pai. Eu voluntariamente a dou pela igreja, eu me sacrifico pela igreja, eu me prontifico a ir até a cruz como única forma de salvação para a igreja, pois no meu sangue há salvação e redenção. Na minha ressurreição, a esperança para todos que se aproximarem da igreja. Veja que ele fala também a questão do interesse. Quantos já não tornaram do evangelho uma fonte de lucro? Quantos que já não se corromperam por influência de Satanás? A igreja foi crescendo, e de repente, com o tamanho daquela multidão, eles viram que poderiam tornar dali uma fonte de lucro. E a igreja foi adquirindo característica de empresa, desconfigurou a mensagem para manter todo aquele rebanho naquela igreja, toda aquela multidão. A mensagem ficou desconfigurada, a exortação e o apontamento do que é pecado, do que é errado, praticamente foi dissolvido, e a mensagem tem que sair agora como uma espécie de cotonete, uma massagem de ego nos ouvidos das pessoas, porque se as pessoas serem exortadas nos seus erros e no pecado, a pessoa sai da igreja, e essa multidão não pode sair daqui, porque como é que a gente vai manter essa empresa? É complicado, são armadilhas que algumas igrejas vão caindo. E não é de uma hora para outra. Se você pegar aquele pastor que começa, diz que a palavra volta ao teu primeiro amor. Isso é exortado na carta às igrejas. Volta ao teu primeiro amor. Que o cara começou bem. O servo começou bem humilde. Mas com o passar do tempo, o bombardeio que ele vai recebendo do diabo, das pessoas ao seu redor, ele cai que nem o Saul. Saul começa a ouvir a pressão dos seus soldados
e ele exerce uma função que não lhe cabia, não lhe compete, de oferecer sacrifício. E naquele mesmo dia, Samuel, o porta-voz de Deus, disse: teu reino seria confirmado hoje, se você esperasse. Como você agiu fora das suas competências, teu reino foi rasgado e concedido a outro. Veja que coisa terrível, que situação. A falta de paciência, de amor verdadeiro à palavra, leva alguns homens a se perderem e desconfigurarem dentro da palavra, dentro do reino de Deus. Veja no verso 3, nem como dominadores. Olha, pastor não pode ser dominador, não pode ser ganancioso, tem que ser espontâneo, tem que pastorear, tem que cuidar da igreja. Ele não pode ser um dominador. Quando se fala em dominador aqui, se lembra do quê? Fascismo, né? Uma das piores ideologias que a esquerda construiu no mundo. E vou resumir aqui, toda a ideologia satânica. Nós cremos como conservadores cristãos no pensamento bíblico. Nós somos contra a cultura, contra as ideologias. Ideologia fascista é satânica. O que é o fascismo? É um sistema de governo onde o Estado controla e intervém em todas as áreas da sociedade, em todos os setores. E tem pastor fascista, não tem? Aquele que quer cuidar da sua vida, aquele que quer saber quanto você lucra na sua empresa para controlar, para saber quanto você está dando de dízimo. Dominador, né? E criam cultos à imagem dele, igualzinho Nero. Espalhou seus bustos em todas as áreas e regiões dominadas e exigia culto. Coloca um monte de foto dos patriarcas e trazem mensagens absurdas. Bendito seja o seio da matriarca que te amamentou, o apóstolo, o bispo. E criam toda aquela mensagem para respaldar o que Pedro está condenando aqui, a palavra de Deus, dominadores. E amaldiçoam a ovelha. Veja na parábola do filho pródigo, em nenhum momento aquele pai que dividiu a herança, sem ter morrido, ele dividiu a herança. Ele não amaldiçoa a ovelha, o filho que quer a herança para ir embora. O pai bem sabia, com a experiência que eu tenho, ele vai torrar essa herança rapidinho, porque ele não tem estrutura, ele não sustenta tanta riqueza e poder. E assim tem tanta ovelha arrogante, tanta ovelha presunçosa, que o pastor está vendo, ó, não vai caminhar, isso não vai dar certo, não vai durar. E quando o pastor exorta, cala a boca, não quero ouvir tua voz, né? Não aceita. Vemos que aquele pai, ó, amou e não roubou uma praga de maldição naquela ovelha, naquele filho. Bem assim os pastores, né? Eu sempre ensino aos minhas ovelhas, aos meus alunos aqui no Instituto Teológico de Filadélfia, que amem as suas ovelhas, respeitem as suas ovelhas, mas nunca sejam dominadores. Ensine as suas ovelhas a saírem de uma denominação para outra, sem bater porta, porque a vida é imprevisível, as esquinas da vida são imprevisíveis, e elas podem trazer, geralmente como trazem, arrependimento. Porque quando a pessoa sai de um lugar e vai para um lugar, para uma outra igreja, e encontra algo muito pior, aí a pessoa pensa, poxa, vou voltar para a casa do meu pai, que até os escravos lá comem melhor. Comem melhor, comem doutrina verdadeira, palavra verdadeira. Eu tinha um pastor lá que orava por mim todos os dias. O daqui, ó, nem me cumprimenta. Aqui eu estou como se tivesse esquecido, eu sou um número aqui. Não sejam dominadores do rebanho. Entendam que todos têm as suas limitações. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a um deu 2 e a outro deu uma oportunidade. O Senhor que distribuiu o talento conhecia o coração de cada um deles. Não sejam dominadores, servindo de exemplo ao rebanho. Mais uma característica que deve ser dos pastores: servir de exemplo. O pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o pastor Arriva, costuma repetir essa frase, né? Que quando um pastor senta, a igreja dorme. Se um pastor dormir, imagine, a igreja cai num sono pesado. Então nós somos exemplos. As palavras que saem da nossa boca,
a nossa fé, principalmente num momento como esse, de pandemia, de crise. As nossas ovelhas, os nossos liderados, os nossos alunos nos buscam pedindo orientação. O que fazer, pastor? Lembra daquilo que você falou em sala de aula, pastor? Estou sendo provado naquilo que você ensinou lá, há 10 anos atrás. Eu pensei que eu jamais ia cair numa situação como essa. E agora eu estou vivenciando. Como agir? Veja que aqui ele fala que nós temos que ser exemplo. Nós temos alguém que nos conduz nessa fé. É o Senhor Jesus Cristo. O nosso referencial é o Senhor Jesus. E Ele escolheu a nós, pastores, presbíteros, anciãos, os bispos, para sermos referenciais. Para que a igreja olhe no momento da aflição, tem gente testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Tem gente ali ao qual eu quero viver, eu vou seguir o caminho. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, o Senhor. Paulo exortava aos seus discípulos. Veja algo de maravilhoso. Quando o sumo pastor se revelar, manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Entendemos então que uma coisa bem certa, existem 4 ou 5 coroas, acho que são 4, em carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta a Timóteo, vemos João também falar de coroas à igreja de Filadélfia, e vemos agora Pedro. Tiago também fala de coroa, né? Vemos que existem coroas específicas, dá-se a entender que existem coroas específicas para cada condição espiritual e ministerial e serviço exercido por Cristo Jesus nessa terra. Então, coroas específicas. Veja que os pastores e presbíteros que agem com integridade, com devoção íntima com o Senhor Jesus Cristo, que obedecem o que Ele exortou até o capítulo 4 aí, receberão uma coroa imperecível de glória. Existe uma coroa imperecível para os pastores que dão bom testemunho, que cumprem as ordenanças de 1 Pedro 5, de 1 a 4. Veja no verso 5. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Vemos que a princípio a exortação de Pedro, naquele período em que Nero perseguia a igreja, era de estar fortalecendo a princípio os líderes. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele veio fortalecer os apóstolos. Foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús. Por isso que eu fiz questão de citar isso para você. E agora, como segunda etapa desta mensagem, os pastores agora exortados e fortalecidos por esta palavra, almejando a coroa de glória, ele passa a exortar a igreja. A igreja como um organismo vivo, todos são igreja em si mesmo e testemunhas de Jesus Cristo pelo poder de Deus. E veja aqui que Pedro, num versículo, ele demonstra, de certa forma, as competências e muitas vezes condições orgânicas e espirituais de cada um dos membros daquela época, como é nos dias de hoje. Existe o crente mais forte, o crente mais fraco, crente mais obediente e um crente meio adúltero, que dá uma puladinha de cerca, para na vitrine da vida, se deixa seduzir pelo mundo, vai lá passar o dedinho para experimentar o bolo do pecado, depois volta para o caminho do Senhor, o perdão da palavra, o crente Raimundo, o pé na igreja e o pé no mundo. Esta é a condição da igreja. Existem aqueles que cedo atendem o chamado de Deus. Eu vou estudar a palavra de Deus, vou para o mosteiro, vou para a faculdade teológica, vou me aperfeiçoar, vou servir, vou engrandecer ao Senhor. Faz um pacto e um voto de morrer. Eu quero morrer pregando a tua palavra. Do 8 a 80, do 0 a 100. Existem pessoas de todos os níveis e condições orgânicas e espirituais dentro da igreja. Por isso que ele fala aqui: sujeitai-vos aos presbíteros, sujeitai-vos, os mais jovens, os menos experientes, entre mulheres e crianças, homens e mulheres, todos, os de nível espiritual mais baixo, se sujeitem aos mais experientes, aos anciãos. Presbítero significa ancião, ancião também significa bispo, que é o supervisor de pastores.
Veja aqui a importância, olha para a vida dos mais experientes. Sábio é aquele que vê o erro, aquele que é atento para ouvir a experiência e ser exortado por Deus. Olha, aconteceu com o irmão, fez aquilo de errado, olha a consequência. Olha, o irmão deu bom testemunho, Deus honrou ele na luta e deu a vitória. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde. E algo importante, olha para o Senhor Jesus em obediência à palavra, como Ele obedeceu. Como Ele obedeceu e alcançou a ressurreição dentre os mortos. Bem assim, se a igreja for humilde, simples, paciente, virtuosa e passar pela aprovação, da aprovação divina sobre a sua vida, Ele vai ressuscitar dentre os mortos também. Veja o que Deus está dizendo aqui. Se for humilde, se for atencioso, se for obediente, se for humilde na aprovação e nutrir a humildade como meu Filho Altíssimo foi, eu vou dar graça. O que é graça? O favor imerecido de Deus. Porque por mais que você faça boas obras de humildade, você continua um maldito. Tua natureza é maldita. Então você tem que sempre se reconhecer como um pecador. Aí Deus vai dar graça. Superabundar o seu favor, os seus recursos, o poder divino, os dons espirituais. Sempre humilde. E quando Deus às vezes dá o dom de graça, de visão, revelação, palavra da ciência, palavra da sabedoria, Ele quer se ensoberbecer e dizer, eu sou mais espiritual do que vocês. Paulo quase caiu nisso. Por isso lhe foi colocado um espinho na carne. Oro mais em língua do que todos vós. Tenho todos os dons. Tenho todos os ministérios agregados à minha pessoa. Poderia se engrandecer. Poderia ter montado uma grande empresa. Né? Graças a Deus que ele tinha um espinho na carne. Para que não se perdesse. Se não desviasse da graça. Então aqui veja que Deus dá graça aos humildes. Ele superabunda os dons. Porque você diminui o que você é. E exalta o que é maior de todos. Que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Deus resiste aos arrogantes. Veja quanta gente petulante você encontra no meio de entretenimento, no meio midiático. Quanta gente petulante, quanta gente arrogante, né? Resistente. Eu não preciso de Deus nem dessa palavra. O que vale aqui é o meu Camaro, a minha Ferrari. Né? Veja que isso entra às vezes dentro do reino de Deus. O reino de Deus se vê contaminado com as coisas desse mundo. Veja no verso 6, mais uma orientação para a igreja. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Muitas pessoas não entendem que a aprovação faz parte de uma agenda soberana, de um propósito divino sobre a vida de todos os crentes. O Senhor Jesus Cristo aprendeu por aquilo que padeceu. Até mesmo o Filho de Deus teve que aprender na aprovação. Veja os apóstolos, o sofrimento. Pedro fala no primeiro capítulo que o Espírito do Senhor Jesus Cristo estava sobre a vida de Noé. Veja a perseguição que ele passou quando pregava para os antediluvianos. Veja a aprovação que os profetas passaram munidos pelo Espírito de Cristo. Jerusalém, que mata os profetas, que mata os porta-vozes de Deus. Eles tinham o poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e sofreram perseguições.